Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Investimentos 360 Cast, que é o podcast da Corporate Investimentos 360. E hoje eu estou com três ilustres convidados. Aqui do meu lado, o Márcio Ribeiro. Olá, pessoal. O Richard Gere. A dona, senhora, master, blaster, Flávia Garcia. Olá, olá. Estamos aqui de novo. Com uma palminha aí na... Da paz. Da paz. Isso aí. E da liberdade, né? A liberdade que a gente tanto fala, né? E o nosso queridíssimo, com o seu constante Panamena, né? O Roger Belisário. Opa, olá, muito obrigado, Robson, pelo convite aqui, pela oportunidade de estar aqui, tá? Talvez, assim, pensei agora em trazer mais um item de liberdade, né? Que é a liberdade patrimonial, né? Boa! Olha! O cara é conectado. É Panamena mesmo que chama esse tipo de boné? É. Boné não, chapéu, né? Chapéu Panamá. Conta a história aí desse chapéu aí. Qual a origem dele e por que você utiliza ele? A origem sempre do que eu, né? Por que eu utilizo? Eu comecei a utilizar por conta da pandemia. Né? Assim, na pandemia, tudo fechado, não tinha mais como cortar o cabelo. Ah, pá. E aí, o meu cabelo também não cresce, ele enche. Ah. Pensei numa forma, como é que eu vou controlar, então, esse cabelo? Eu botei o chapéu. Né? Aí, depois de um tempo, minha mãe comprou uma máquina de cortar cabelo, né? E aí, eu mesmo comecei a cortar o meu cabelo. E aí, mas eu continuei usando o chapéu. Acostumou e... Porque assim, aí eu permaneci usando o chapéu para poder esconder os defeitos do meu corte. Olha. E aí criou o hábito. Virou marca. E pronto, virou a identidade. Aí eu virei ponto de referência, né? Porque as pessoas nem precisam saber o meu nome, né? Eu quero falar com aquele sujeito do chapéu ali, né? Lembra, Robson, aquele cara do chapéu? E aí como é que chama? É Panamá. Panamá. Panamena é o quê? É loucura da minha cabeça. Não sei. Eu acho que é da sua cabeça. eu acho. Panamena, Porque Panamena. eu sempre sou eu acho chapéu que Panamá. Não, Panamena é uma marca de um chapéu Panamá. Pode de Panamá. ser. Pode ser. Tem uma Pode marca, ser. chama Panamena. Ipanema é o chinelo, tá? Só pra gente olhar aqui. Tudo a ver. Da cabeça aos pés, a gente tá aqui 360 graus Legal. no Panamá. Então vamos lá, Roger. Fala pra gente aqui. Vamos começar logo na veia. A tua história empreendedora. Conta pra gente. A minha história empreendedora, ela foi talvez meio que por acaso. Pela dor ou pelo amor? Acho que nenhum nem outro, né? Que eu não sei, eu me vejo como uma pessoa assim, meio sem expectativa para as coisas, né? Assim, então é difícil me surpreender, é difícil eu ficar frustrado, porque eu procuro talvez me blindar de expectativas, né? Deixa as coisas acontecerem, né? Assim, e aí, e assim foi meio que o meu início de carreira, né? Que assim, terminei meu 2º grau, estava trabalhando com meu pai, e aí, o que eu vou fazer? Meu pai tinha uma pequena indústria de reciclagem, aí eu pensei, vou fazer administração, porque administração, meu pai tem aqui uma indústria, né? Uma fábrica pequena, e continuo aqui, né? Aprendo a administração das coisas, né? E aí entrei no curso de administração. Depois eu saí do trabalho do meu pai e comecei a trabalhar numa empresa de engenharia naval. E aí lá me colocaram na área financeira. E aí eu comecei a lidar com os números da empresa, né? Eu passei 8 anos nessa empresa, assim, um maior orgulho de ter trabalhado lá, porque a base da minha formação profissional veio de lá. Pode falar o nome da empresa? Nossa, é a Progemar. Progemar. Né? Que foi uma das maiores, dos maiores escritórios de engenharia que o país teve. Né? O Brasil já teve. E assim, eu tenho um grande orgulho de ter passado por lá, passei lá por 8 anos, né? Comecei lá como estagiário, né? E eu me desliguei, né? Com todas as informações financeiras da empresa passando por mim. Desde, né, no orçamento, acompanhava os contratos de engenharia, dos projetos, né, de engenharia naval. E aí acompanhava o trabalho na contabilidade, fazia, né, a questão, os trâmites da contratação de câmbio, né, fazia o planejamento, o orçamento da empresa, acompanhava até questões de tesouraria. Então, assim, tudo de dinheiro passava por mim. E aí, nesse período, eu também comecei a aprender, né, e a desenvolver o trabalho na área fiscal, né, na área tributária.
né, dentro da empresa. Bom, aí, coisas da vida, me desliguei da Progemar, né? Eu cheguei até a voltar a trabalhar com meu pai, porque foi uma época que ele pensava em se vender a fábrica para se aposentar, né? Aí, não, prezando pelo bem de família, em vez, né, você vai se aposentar, ok, eu volto para a fábrica, né? E conforme eu for me engajando, você vai se desligando. Muito bem, eu fui me engajando nos processos da empresa, mas ele não foi se desligando. Aí chegou uma hora que, não, então tá, então você continua aí. Aí eu comecei a prestar serviço de consultoria empresarial, né? Muito focado à área financeira e à área tributária. E aí fazia estudos de custo, análise de viabilidade econômico-financeira, né? Que assim, faz parte da minha carreira acadêmica, né? Que eu fiz administração, depois eu fiz uma pós-graduação em auditoria fiscal tributária. Fiz o MBA de Engenharia Econômica e Financeira, né? Depois eu fiz Planejamento Tributário Estratégico e terminei esse ano, né, pelo começo do ano, Normas Internacionais de Contabilidade. Né? Esse é o background acadêmico que eu tenho, que dá o respaldo, né, o alicerce para o trabalho, fazer o que eu faço hoje. Bom, e aí, né, tempo passando, trabalhando muito com a empresa, entendendo muitas questões da empresa, muitas questões tributárias, né, das empresas. Né? Um amigo que trabalha com inventário, né, ele, sabendo dessa minha especialidade, ele perguntou, pô, Roger, vamos montar um planejamento para poder ajudar as famílias a pagar o ITCMD. O ITCMD é o imposto que incide sobre os processos de herança e de doação. Né? No Brasil, a alíquota máxima... O que significa a sigla? A ITCMD é Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação. Tá. Né? Essa seria a sigla padrão. Mas aí, dependendo do estado, é ITCD, ITD, né? ITCMD, aí cada estado tem, né, a sua legislação própria para a tratativa, né, o tratamento desse imposto, né, a apuração desse imposto. E normalmente varia em quantos por cento? A alíquota máxima é de 8%. E a mínima? A mínima é o que o estado determinar. Que pode chegar até 2%, né? Hoje nós temos o estado do Amazonas, 2%, em Alagoas, em alguns casos, 2%, entendeu? Tá. É a alíquota mínima que a gente tem hoje no Brasil. E aí ele me fez essa proposta, só que assim, aí eu tenho que parar para poder estudar, né, ver. Bom, ok. Só que acabou que com ele especificamente não avançou, né? Eu comecei a estudar isso depois, né? E aí eu pude verificar, né, o quanto que o inventário é caro, né? Chega a comprometer do patrimônio que foi deixado pelos pais algo em torno ali a 15%, né? De 15% a 20%, a depender da situação patrimonial. E aí eu me lembrei do que aquele meu amigo me falou, né? Que as famílias não conseguem pagar. Ô Roger, e além desse custo do inventário, você tem as despesas advocatícias disso para tratar o que chega. E quando se fala de a maioria do inventário, a gente está falando de imóveis, né? Sim. E aí o imóvel você tem uma desvalorização absurda, né? Porque a pessoa tem que desfazer dos imóveis. Existem alguns falcões aí, alguns, para não dizer urubus, né? Investidores, que não está errado, não. Eles são. A gente fala de falcões, urubus no olhar da fragilidade da família. Mas eles estão fazendo o papel deles e o mercado oferta e demanda. Oferta e demanda, né? Que isso chega a comprometer uns 20% a 30%, né? No mínimo, né? Aí, nesse cenário, né, quando a família se vê, né, na alternativa de se desfazer de uma parte do patrimônio para gerar essa liquidez, essa perda pode alcançar 50%. Olha lá. Por quê? Porque tem a desvalorização, né, que o investidor... Vai ter que comprar ali, esperar aquilo desembaraçar. Ele vai atribuir um desconto, né, um deságio, que compense o tempo entre ele colocar o dinheiro e receber a chave na mão, né? Okay. E um processo de inventário normalmente demora alguns anos, né? E aí, quando a família vender, vai ter que pagar, né, imposto de renda sobre ganho de capital, né, porque não vai vender ao mesmo preço, né, que esse imóvel foi comprado, e em muitos casos, há algumas décadas. Qual né? percentual? 15%. 15%. Né? Eu sei que, assim, depende de caso, cada caso é um caso, porque pode ser que, pelo tempo de venda, a família tenha algum benefício fiscal. Mas não é muito a história de hoje. Não é comum. Né?
Então, assim, 15% sobre o ganho de capital. E aí, para vender rápido, o que a família precisa fazer? Contratar um corretor, né? Um agente imobiliário, para poder buscar, né? Só aí mais 6, Vai mais um 5%. pedacinho. Quando você monta essa conta, né? Você chega lá a quase 50% do patrimônio, que é o quê? Que é perdido. E os custos de inventário é custo mesmo, né? Imposto, Não tem tributo. volta. É imposto. Aí ainda tem advogado. Então, 8% de imposto, que é a alíquota máxima que pode chegar. Um escritório de advocacia vai cobrar ali, né, se não houver conflito entre os herdeiros, algo em torno a 5%, 7%. Né? Se a gente for pelo topo, né, nós já temos aí, o quê? 15%. Aí tem perda patrimonial, né, que a gente colocou aqui no mínimo. 30%. Eu considero no mínimo, eu considero até menos, considero 20%, mais 30%. Né? Aí nós já temos o quê? 45%. Mais o imposto de renda, 15%, já passou dos 50%. Olha lá, 45%, 15, 60%, mais 5, 75%. Pois é. E aí, né, como, né, descobrindo entre aspas, né, porque foi por meio de pesquisa, foi por meio de estudo, né, não caiu do céu, né, identificando esse potencial de perda patrimonial, eu cheguei à conclusão que é o seguinte, pô, o melhor para a família não é pagar menos de CMD, é não fazer o inventário, né? E como é que não se faz o inventário? É a pergunta que eu ia fazer. Peraí. Como não fazer o inventário? Peraí. A pergunta que eu ia fazer, eu acho que é a sua resposta agora. Hoje, o que é hold familiar? Ainda vou chegar lá. Não chega agora. Não, porque... Mas vamos lá. Porque primeiro eu preciso contextualizar aqui também que a gente aprendeu a comprar imóveis de forma errada. Ok. Por quê? Porque qual é o prazo de duração de um imóvel? O imóvel, se ele for conservado, exatamente, ele é indeterminado. Mas qual é o prazo de duração de uma pessoa física? Né? Todos nós... Vamos lá, 80 anos, 85... Não passa de 100. Independente... Né? 1% da população só que passa aí dos 100. Mas independente do período, é determinado. Né? A gente só não sabe qual é a nossa ordem nessa fila, mas um dia acaba, né? O CPF é cancelado. Perfeito. Né? Então, como é que não se faz o inventário? Né? Se esse imóvel se o proprietário desse imóvel for também uma pessoa que, igual a ele, tenha prazo de duração indeterminado. Qual que é a pessoa que não morre? A jurídica. É a pessoa jurídica. Né? A pessoa jurídica não morre. E aí eu tive a oportunidade, né, nesse estudo, de ter acesso à mesma estratégia que é utilizada pelas famílias bilionárias. Famílias bilionárias como o Norberto Odebrecht, né, o Roberto Marinho, o Hermínio do Grupo Votorantim. E assim, aí você for ler ali a Forbes, né, o Forbes tem lá a Jorge lista. Paulo Lemos, Beto Sucupira e por aí vai. E por aí vai. A mesma ferramenta estratégica que as famílias em geral têm acesso. E assim, não é uma novidade, né? É uma novidade que existe desde 1976. Desde quando a lei das SAs, né, a lei das sociedades anônimas, entrou em vigor aqui no país. É lá na lei das SAs que tem todo o respaldo legal para poder montar esse tipo de estrutura, né, para a proteção tanto do patrimônio da família quanto a própria família. Que é uma PJ como uma holding familiar. Aí, holding familiar... Né, eu adoto o conceito de que holding familiar é um sistema que pode haver uma ou mais empresas, né, um ou mais CNPJs, a depender da complexidade do patrimônio que a família tenha, né, e dos objetivos que ela deseja alcançar. Perfeito. Porque assim, eu também, o método que eu utilizo, eu não monto um sistema patrimonial padrão. Eu monto um sistema patrimonial personalizado para a família. Eu vou querer te ouvir, eu vou querer entender quem são, né, os seus familiares que vão participar do sistema, como que está a configuração do seu acervo patrimonial, né, qual a destinação que eles terão, né, que eles têm hoje, que eles terão no futuro, né, e o que você quer. Qual é o destino que você quer
para esse patrimônio, qual o destino que você quer para sua família. E aí, com base nessas informações, aí eu monto um projeto, né, para que a família possa verificar, né, os benefícios que ela está ganhando, né, quais são os requisitos para se montar um sistema, como se fosse uma planta baixa, né? E aí, como eu também, na minha atividade, eu aprendi que na consultoria, né, nós não temos que ser profissionais de uma solução só. Perfeito. Plano A, plano B, plano C. Uma solução não é solução, é imposição. Perfeito. Né? Eu apresento para a família pelo menos 3 modelos de sistema. Cada um com sua eficiência tributária. Seus objetivos, suas vantagens, desvantagens. Mas todos eles atendendo os desejos que a família quer de acordo com o acervo patrimonial que ela possui. E aí a família escolhe qual o sistema que ela prefere adotar. Eu acho que quando você fala duas ou mais pessoas jurídicas, explica melhor sobre isso. Normalmente as holdings familiares são compostas pelo pai, mãe, filhos. Né? Uhum. Uma família, vamos supor, uma família tradicional, pai, mãe e 2 filhos. Sim. Você pode constituir uma holding a partir dessas 4 pessoas físicas. Sim. Como é que é o método que eu utilizo? Né? Eu abro esse CNPJ, assim, num modelo básico, né? Só para entender os conceitos, eu abro o CNPJ em nome dos pais. Ok. Então, os pais passam a ser são donos desse CNPJ. Que é uma empresa de imobiliária, de administração de imóveis, basicamente. Não? Não. É uma holding. Tá? Ok. Uma SA de capital fechado. Não. Não necessariamente. Pode ser uma limitada. Limitada. Ok. Tá? O Código Civil dá o respaldo que a gente precisa para poder utilizar da lei das SAs, da lei das sociedades anônimas, dentro das Limitadas. da limitada. Tá. E aí eu abro essa limitada, essa empresa em nome dos pais, pego o patrimônio dos pais e transfiro para essa empresa. Tá? Ok. E aí, quando eu faço essa transferência, tem 2 ganhos tributários para a família. Primeiro, não tem ITBI. Tá? Porque a própria Constituição diz que quando a pessoa física transfere para a pessoa jurídica bens imóveis, né, em realização de capital, não tem a incidência do ITBI. E a realização de capital é o que a gente utiliza. O que é o ITBI? O ITBI é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Intervivos. Por exemplo, você vai comprar um imóvel, comprou o imóvel, tem que pagar o ITBI. Que está em qual percentual? Depende do município. Aí o ITBI já é um imposto municipal, né? Mas assim, gira em torno ali de 2%, 3%. Ainda não vi nenhum município que cobrasse mais do que 3%. Ok. Aí você faz a transferência da pessoa física para a pessoa jurídica. jurídica em realização de capital. O método que eu utilizo. O que é em realização de capital? Vamos imaginar que você queira abrir uma empresa, né? Normalmente a empresa, até ela poder ter o seu faturamento, né? Ter ali a sua própria, né, subsistência, digamos assim, né? Precisa ter um dinheiro inicial para poder dar esse giro, né? Para poder ter a legalização. A realização de capital é a integralização de capital. É a integralização de capital. Legal. Entendeu? Ou seja, aí a gente integraliza esse capital dessa empresa, né, com os bens imóveis, né, com o patrimônio dos pais. Ok. Tá? Também não tem imposto de renda sobre ganho de capital, tá? Porque a própria legislação do imposto de renda permite que a gente faça essa integralização, né, essa realização, utilizando o mesmo valor que está na declaração de imposto de renda da família. Tá? Então vai sair lá um imóvel de 300 mil e vai entrar cotas desse CNPJ. Desse CNPJ de 300 mil. Tá, aí a cota, como é que você coloca o capital social dessa empresa? É compatível ao valor dos imóveis? É o mesmo valor dos imóveis. O mesmo valor. Só que é o valor que está na declaração de imposto de renda. Ok. Não é o valor de mercado. Atual. Eu uso. A própria legislação do imposto de renda permite que eu faça essa integralização utilizando aquele valor. Adquirido lá atrás. Lá atrás, tá? Okay. Porque a legislação é boazinha? Não, tá pensando no diferimento do imposto, né? Ok. Porque depois, quando você for vender... ganho de capital. Você vai vender, provavelmente, né? Por um valor menor, inclusive, do que é hoje. Então, a tendência é que você recolha mais imposto de renda. Né? Então, essa aqui é... Isso em qualquer regime de matrimonial, né?
Qualquer regime matrimonial. Tá? Assim, a gente tem saídas para fazer em qualquer regime matrimonial. Porque pelo Código Civil, quem é casado, por exemplo, com união universal de bens não pode ser sócio. Tá? Mas eu utilizo, né, um método que a gente consegue dar a legalidade para que os dois possam ser, né, sócios em conjunto, né, na verdade em condomínio daquele CNPJ. Tá? Então o patrimônio está lá dentro da empresa, que agora a empresa é a dona do patrimônio, mas quem é dono do patrimônio ainda são os pais. E aí eu pego, né, essa empresa, as cotas dessa empresa e transfiro só a titularidade para os filhos. Eu transfiro só a titularidade, mas não o domínio. E aí, assim, para fazer uma comparação, né, porque tem muitas famílias que eu até chamo, né, respeitosamente de famílias ignorantes porque ignoram, né, esse sistema, né, não conhecem, adotam como um caminho, como alternativa para poder evitar o inventário, a doação do patrimônio em vida, para poder antecipar a herança, né? Só que quando os pais resolvem adotar, né, seguir por esse caminho, eles vão pagar aquele imposto da herança, né, o ITCMD, que a gente falou agora há pouco. Que está quanto? Que pode chegar a 8%. Né? E outra, depois que doou o imóvel, né, o patrimônio, está doado. Não tem direito de arrependimento. Amanhã, se tiver alguma oportunidade para fazer qualquer coisa, vai ter que consultar o genro, a nora. Até brinco também, né? Porque quem vai ter que fazer a operação vai ter que ser os filhos, e se os filhos forem casados, né? O RGI cobra a anuência do cônjuge. Perfeito. Né? E os cônjuges são verdadeiros anjos ungidos por Deus, né? Porque eles nunca agem em interesse próprio. Eles sempre agem em interesse da família deles. Né? É para defender o quê? A posição ali do marido, da esposa, dos filhos, né? E aí pode haver ali algum conflito, né? E quer saber mais? Nada está tão ruim como também não pode piorar. Se esse filho ou filha estiver atravessando por um processo de separação, né, que ainda não esteja resolvido, eu quero ver esse ex-cônjuge assinar algum documento sem uma vantagem adicional nessa partilha. Perfeitamente. Né? E aí, Roger, fala pra gente... Não, antes de passar para a próxima pergunta, você quer concluir o raciocínio? Tem que concluir, tem que voltar para a hold, né? Que eu quis só contrapor aqui, né? Porque quando eu faço a transferência das cotas da hold para os filhos, eu faço também por doação. Só que a diferença é que deixa de ser uma relação de pessoas e passa a ser uma relação empresarial. Cota normal de aquisição de um novo sócio na empresa. As regras são determinadas no contrato social. E aí, no contrato social, a gente faz a doação das cotas, mas, né, a gente permanece que os pais continuam usufrutuários das cotas. Né? São administradores, você bota um administrador normal, se quiser o patriarca... Os pais continuam com administradores... Ou o pai ou a mãe. Ou os dois, aí é o que a família decidia. Tá? Vitalícios, são administradores vitalícios do CNPJ, tá? Dessa empresa. Eles podem tomar as decisões que caberiam aos sócios, porque eles não são mais sócios. Né? Eles são agora usufrutuário daquelas cotas. Né? Mas eu permaneço com ele os direitos políticos dessas cotas para que eles possam tomar as decisões que caberiam aos sócios sem ter que depender dos filhos. Né? E eles continuam com todo o domínio sobre o patrimônio sem ter que depender dos filhos e muito menos dos cônjuges, né? Dos genros e noras. Né? Que é o que é. Se ele quiser vender o imóvel, vende. Se quiser alugar, aluga. Se quiser dar em garantia, dá. Faz o que quiser. É vida normal para os pais, com total domínio sobre o patrimônio. Tá? Os filhos, embora sejam proprietários, eles não apitam nada dentro do CNPJ, nada dentro desse sistema, sem a anuência dos pais. Perfeito. Tá? Ao tempo que, depois, quando acabar o prazo de validade dos pais, os filhos não precisam mais ter que fazer inventário, porque a empresa já é existente. Aí tem lá na regra que no falecimento de fulano, as cotas são distribuídas para Beltrano, Ciclaninho. Já foram distribuídas antes, né? Já foi no contrato distribuído. Já foi. Quando os pais fazem Não, eu digo no falecimento. No falecimento de um, já diz a regra do contrato para onde vai aquela cota do falecido. Já está com os filhos. Já está automático, desenhado no contrato. Não, quando eu faço a doação... quando eu faço a doação das cotas para os filhos, os pais deixam de ser sócios do sistema. Os pais não têm mais nada. Ah, tá, entendi. A declaração de bens no imposto de renda dos pais, né, é zerada.
não tem patrimônio, não tem empresa, não tem nada. Eles são administradores e os outros são usufruto, ok, entendi. Entendeu? Entendi. E assim, aí depois os filhos só precisam fazer o quê? Uma alteração contratual para mas poderia ele manter, por exemplo, eu, minha esposa, a gente tem 60%, 30 meu, 30 dela, eu boto 20% para um filho, 20% para o outro. Sabe qual é o em problema termos de cota. Mas o problema dessa distribuição é que acontecendo, né, a fatalidade, os seus filhos vão ter que fazer o inventário das cotas. Não, mas se eu disser no contrato social que no falecimento essa cota está sendo distribuída, vai ter que entrar em inventário. Vai ter que entrar em inventário. Entendi. Porque é um patrimônio seu, é um bem seu. E tem que ser inventariado. Entendi. Né? Muito já está determinado a liquidação, é ok, mas os filhos vão ter que fazer o inventário dessas cotas. Entendi. Posso fazer uma pergunta? Pode. No caso do falecimento de um filho, como é que se desenrola essa questão? Muito legal, porque essa é uma outra, né, proteção que a gente coloca no contrato social. Que se acontecer uma fatalidade com o filho, né, de forma prematura, não é o esperado, mas pode acontecer, essas cotas não entram no inventário do filho. Essas cotas são revertidas aos pais. Entendi. Sensacional. Se os filhos tiverem algum problema financeiro, essas cotas não são penhoradas. Né? Porque vai lá a cláusula de impenhorabilidade. Os filhos não podem vender as cotas para ninguém sem a anuência dos pais. Porque eles são os administradores. Sem a validação deles não vem para ninguém. Né? A gente grava, registra no contrato social que assim, é uma sociedade de pessoas. Né? E para alguém poder participar, os pais que são os usufrutuários das cotas têm que concordar. Para os pais não muda nada, né? Não muda nada, exatamente, não muda nada. É garantia. Em relação ao custo do inventário, né, a depender do sistema que for montado, né, da complexidade do patrimônio, do sistema que for montado para a família, a economia pode chegar a 90% em relação 90%. Ao quanto que custaria o inventário. Se a gente chegou ali, né, nos 50% de perda patrimonial, é como se a família, né, tivesse um investimento de 5%. Legal. E aí, sobre essa economia, a gente tem hoje, no nosso programa, que é o Personal Finance 360, que eu quero passar a palavra até para o Márcio um pouco, que é o que é o programa Personal Finance 360? A gente tem dois caminhos nesse programa, o programa educacional e o programa de soluções, de serviços na área de investimentos. No programa educacional, a gente tem uma esteira que vai desde uma assinatura comentada, né, leitura comentada, que são livros que eu comecei a ler a partir do nosso livro, que é o Como Sair da Crise e Acelerar o Seu Negócio. E aí eu peguei o Pai Rico, Pai Pobre, o Segredo da Mente Milionária, o tal do Warren Buffett, e a gente lê, sou eu sentado na minha varanda de casa, lendo e contextualizando isso para principalmente os empresários, diretores, gestores ou empreendedores que querem vir a ser empresários. Então, essa é uma leitura, para você ter ideia, que a gente cobra R$7 de assinatura mensal para eles terem esses conteúdos e tal. E, inclusive, leva o e-book do nosso livro. E aí a gente tem, né? Aí tem o desafio 15 dias, que são 15 dias, são 10 entregáveis com 10 conteúdos para a gente ensinar as pessoas a fazer o controle orçamentário. Aí vem o livro, Como Sair da Crise. A gente está lançando um outro livro, né, específico na área de finanças e investimentos. E a gente tem um processo. Aí tem os cursos. Aí tem um curso de 97, 197, 297, 397. Tem um de 497. Tem um de devedor investidor, que é o de 997. Tudo isso parcelado em até 12 vezes. Aí vem o planejamento financeiro 360, que são 4 encontros para fazer o planejamento, e vem o programa completo de 6 meses, que são 15 encontros. Ele leva o livro, leva a assinatura, a leitura comentada, participa do desafio 15 dias, são 15 encontros de 1 hora, sempre a gente estende um pouco mais. Tem um grupo de WhatsApp que a gente vai colocando informações. Inclusive, você está convidado para participar do próximo grupo de desafio, para entrar e você entender como é que funciona isso. Você vai ter esse bônus para você. Obrigado. E aí você entender como é que funciona essa dinâmica, para os próximos grupos você poder entrar no grupo para você trazer conteúdos e esclarecer dúvidas sobre essa questão de sucessão e gestão patrimonial.
se fizer sentido para você, obviamente, para a gente ir, que ali tem muito problema. As pessoas que estão ali são pessoas que estão endividadas, e aí as pessoas têm muita dificuldade de entender que os endividados são as pessoas pé rapadas, né? Como eu ouvi agora recentemente, não, eu estou um pé rapado. Falei, não fala isso não, cara, não fala que tá pé rapado não. Só que a gente conhece muita gente arquimilionárias, e essas são as mais endividadas, porque dívida todos nós temos. Sim. A partir do momento que você compra um imóvel parcelado, faz um contrato de aluguel, compra um carro financiado, você já está endividado. O detalhe é se está sob ou não controle, né? Está fora do controle ou não. Então, nessa pegada é que a gente faz toda a parte de educação financeira em cima disso. E aí, eu percebo muito claramente que as pessoas têm dificuldade de entender o dinheiro no tempo. Então, quando você fala 90% de economia, há um investimento inicial, e desse investimento inicial é que você está fazendo correlação do problema lá na frente, e as pessoas tendem a empurrar isso lá para frente, tá? Então, só segura um pouquinho isso para eu te fazer essa pergunta. Eu queria passar a palavra para o Márcio falar um pouquinho sobre essa questão do programa Personal Finance, Márcio, com o aspecto corporativo, né? A gente tem um programa que é o Programa Educacional Personal Finance 360 Corporate. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Eu queria aqui, antes de falar do programa, dar uma contextualizada, né? Que o programa Personal Finance serve pessoa física e pessoa jurídica, né? Aí eu quero falar, quando eu falo de pessoa física, aproveitando agora esse momento de final de ano, né? Que tem aí a parte de material escolar, temos aí a parte de IPTU, IPVA, enfim, né? São as renovações de matrícula. Então, é importante também para as famílias, né? E focando um pouco, quando a gente está falando de empresa, né, tem uma pesquisa dentro desse contexto que 73% das demissões estão ligadas a problemas pessoais financeiros dos colaboradores. É o primeiro ponto. E aí, para a gente entender qual é essa conexão, né? E voltando um pouquinho na máxima, né? As pessoas são contratadas pela sua competência técnica e são desligadas pela sua comportamental. E onde é que entra nisso, né? Quando eu tenho um problema financeiro, isso me impacta onde? No meu desempenho. E desempenho está ligado a quê? A resultado. Por isso que isso é importante para as empresas. E aí, qual o impacto quando eu tenho um problema financeiro? Perda de sono, foco, ansiedade, né? Eu aumento o meu processo, eu agravo meus vícios, entendeu? Então, quando eu estou falando principalmente desse processo, eu tenho a saúde mental, que são os grandes vilões hoje em dia, né? Quando a gente olha para a qualidade de vida. Então, eu tenho a saúde mental e a minha educação financeira. Lembrando que a educação financeira, ela impacta, é um alimentador da saúde mental. Entendeu? Então, olha a importância desse processo. E quando a gente nós falamos, né, para os empresários, que ele precisa ter esse olhar para os colaboradores, porque isso é um benefício. Por que é um benefício? Porque impacta na qualidade de vida. Então, quando eu olho isso como uma prioridade, quando eu olho isso como uma importância dentro desse processo, eu estou olhando também para os resultados da empresa, porque aquele colaborador que ele tem uma qualidade de vida saudável, bacana, ele tem um desempenho muito mais interessante e isso impacta onde? Nos meus resultados, entendeu? Então, é importante a gente entrar nesse contexto. E aí, quando eu olho, né, quando eu falo do Personal Finance 360, que é aí focando das empresas, né, que isso é fantástico nesse processo? Primeiro, é um processo customizado dentro do nosso modelo. E quando eu falo customizado, eu vou para 4 processos interessantes, como o Robson estava comentando. Conteúdo, dentro do modelo eu tenho conteúdo, eu tenho ferramentas e instrumentos e tenho método. Né? Pensa assim na lógica, né? Quando eu estou falando dentro de um processo de educação financeira, que deveria começar desde a infância, né, lá, todos nós, e carregar isso ao longo da vida, né? Eu tenho primeiro o que a gente chama, quando o Robson comentou, dos meus 4 módulos. Quando eu falo assim, por isso que eu até entendo um dos pontos de 360, né? Então, o primeiro ponto é o meu planejamento financeiro. Depois como é que eu saio das minhas dívidas? Né? Isso pode também estar invertido. Terceiro, quais são os investimentos mais, eu não digo nem prioritários, mais importantes hoje, né? Eu fiz uma pesquisa com os meus amigos, né?
Você tem interesse por investimento? Tenho, eu queria saber, mas eu acho muito difícil. Eu não sei nada de finanças. Isso aí é um paradigma que tem que ser derrubado. Qualquer pessoa pode aprender e ter uma gestão financeira da sua vida. Né? Sem necessariamente se aprofundar e ser um especialista, né? Mas ter o básico. Não precisa. E é isso que a gente fala, né? Nos 3, no nosso processo de renda variável. Temos o nosso modelo de ações. Renda fixa, fundos e ações, né? Que são o básico para poder ter um sucesso, né? Um modelo. Então, eu falei, lembra do método? Então, eu tenho o meu planejamento financeiro, como sair das dívidas, tenho os principais investimentos dentro do modelo e o mais importante, né? Que a gente estava até comentando aqui, é planejar o meu futuro. Né? Que é o patrimônio. A gente está falando quando eu tenho a gestão patrimonial, eu estou planejando o meu futuro também. Perfeito. Dentro desse modelo. Então, é um processo fantástico. E aí é o que eu coloco. Eu acredito no nosso modelo, é um modelo diferenciado, né? E sempre pensando rumo à liberdade financeira. O foco está em a gente entrar num planejamento futuro da aposentadoria com uma liberdade financeira, que muitas pessoas não entendem isso, né? O que é liberdade financeira? É você ter a liberdade, ou seja, parar de trabalhar, se assim você quiser, e ter o teu custo de vida, né, bancado pelos os dividendos dos rendimentos, seja do aluguel do imóvel, seja de empresas que você é sócio e você não precisa estar ali executando, seja dos dividendos rendimentos, né, que você tem da sua carteira de investimentos. E aí, Flávia, fala um pouquinho para a gente sobre essa questão aí do livro, né, que a gente bate muito no tema, né, de como sair da crise e acelerar o seu negócio, focado em tirar o empresário da sua crise. E esse é uma das ferramentas, né, o Personal Finance 360 Sim. É uma ferramenta de a gente educar os funcionários para que o funcionário possa ser mais bem educados, porque, como o Márcio bem colocou, 73% dos colaboradores, eles pedem demissão e provocam a sua demissão. Ou seja, ele tem um problema de produtividade caindo, tem um custo demissional, tem um custo de recrutamento e seleção, custo admissional, custo de treinamento, já passou um ano, um prejuízo absurdo, né, operacional de tempo financeiro para a empresa, para dali ele começar a voltar. Então, a gente tem essa preocupação, tem a preocupação das 7 dimensões do método de gestão 360 graus, que está no livro, finanças e investimentos é uma das 7, né? Dos quadradinhos lá. Na verdade, não é um dos quadradinhos, né? É um as 7 dimensões. Lemes do nosso timão. Pega o livro para mim aí, Robson, por favor, para eu poder mostrar o quarto, o azul. Mostrar aqui para a câmera, pessoal, ver aí. Essa é a segunda edição, né? Essa é a segunda edição, recém-saída do forno, né? A gente teve ela toda remodelada, toda estruturada. E foi lançado semana passada, foi né? Lançado Fala no um pouquinho final de novembro, né? Durante o Summit Gestão 360 Graus, a gente teve o lançamento dessa segunda edição. E como eu costumo falar, né? Esse livro ele é um guia. Ele é um guia que todo empresário precisa ter na sua mesa de trabalho. Não é na cabeceira da cama. Não é na cabeceira da cama. Na cabeceira da cama a gente busca outras leituras, né? Outras leituras. Esse daqui não. Esse daqui é um guia porque, assim, como é que você vai sair da crise? Você precisa planejar. Primeiro passo de sair da crise é planejamento. Quando a gente fala no Personal Finance, o primeiro passo é o planejamento financeiro. Quando a gente fala de uma gestão de empresa, o primeiro passo é o planejamento estratégico. E a gente até recebe muita demanda, né? Tem recebido muita demanda dos empresários para a gente poder atuar fazendo esse planejamento estratégico dentro das empresas para poder organizar a casa mesmo, entender onde é que está o gap, porque muitas vezes o empresário ele está tão focado no seu dia a dia, nas respostas, nas questões que eles precisam resolver naquele dia a dia, que ele esquece do básico que precisa ser feito, do básico que precisa ser dito. As 7 dimensões que a Corporate trabalha há 25 anos nesse método aqui, Gestão 360 Graus, ela traz o planejamento estratégico, marketing e comunicação, sistemas de informação, pessoas e lideranças, processos de qualidade,
Vendas de Vendas de CRM, porque eu pulei vendas de CRM e finanças e investimento. Quando a gente pega, inclusive a gente está produzindo, né, um spin desse livro, que é só com finanças e investimentos, já vai ser o próximo lançamento aí, ainda no primeiro semestre de 2024. Mas a gente pega, quando a gente mostra, entra numa empresa e mostra para o empresário, faz lá o planejamento estratégico, já até ver se eu cato aqui uma imagem bonitinha para poder mostrar na câmera. Bom, aqui, ó, quando a gente desmistifica esse quadradinho aqui para a empresa, que é o Business Model Canva, o empresário consegue ter uma visão do seu negócio e começa a entender por que o profissional está desmotivado. Em uma folha. Começa a entender por que aquele resultado daquele mês não foi como ele desenhou na cabeça dele. E muitas vezes é até porque... Sabe aquela coisa de o gado engorda com o olho do dono? Muitas vezes é porque o olho do dono não está naquele gado. E é só você desviar um pouquinho, você ajustar a rota, chegar 15 minutos mais cedo na empresa, é só você ajustar a rota. E aí a gente faz esse ajuste junto com a mentoria, né? Mas voltando a falar aqui do nosso livro, como eu falei, ele é um livro que ele é um guia, ele traz todas essas 7 dimensões que eu falei e de uma forma que você pode usar e abusar do livro. O meu... da primeira edição, ele é todo rabiscado. O da segunda não é ainda, porque eu ainda não tive tempo de rabiscar. Mas é porque o da primeira edição, ele é todo rabiscado, porque ele é todo identificado do que daquilo ali que faz realmente sentido para... E nessa segunda edição, todo mundo pergunta, o que foi que mudou? A gente deu uma melhorada no conteúdo, clarificado em alguns detalhes, e dentre esses ajustes, a gente incluiu um QR Code para cada um dos 8 capítulos. Tem um QR Code do curso correspondente daquele capítulo e a mentoria correspondente daquele capítulo. Então, tem 2 QR Codes, até alguns até tem 3. Né? Mas são basicamente 2 QR Codes que a pessoa vai lá e vai para ver, eu quero um curso aprofundado. Não, eu quero mais do que um curso, eu quero uma mentoria acompanhada. E aí, fechou, Flávia? Não, deixa eu falar onde é que a pessoa pode adquirir esse livro. Não fechei. Para adquirir o livro está na Amazon. O livro está também com link pelo Instagram do Robson Campos 360. E aí é só entrar lá no Linktree, vai achar o link para adquirir o livro. Não vai poder, no momento, ter uma noite de autógrafos uma tarde, porque a gente já teve, mas a gente vai marcar uma próxima tarde de autógrafos aí no mas Rio quem estiver no Rio de Janeiro, entre em contato no inbox, que tem gente que está fazendo isso, que a gente marca, né? Eu falo, vou estar em tal local, tal dia, a gente vai e faz uma dedicatória. E quem quiser uma dedicatória online, tirar uma fotinha com o livro do lado, me marca no Instagram, no Facebook, LinkedIn, @RobsonCampo360, que eu faço uma dedicatória também online para ti. E quem quiser também, a gente tem a possibilidade de fazer uma tiragem exclusiva. Essa daqui não é a tiragem, não é das tiragens exclusivas, mas a gente tem como fazer uma tiragem exclusiva, que a contracapa fica com a mensagem da empresa, com a logo da empresa. A gente também inclui aqui dentro um prefácio, isso tudo pelo mesmo preço, né, de tiragem. A gente consegue fazer isso a partir de 100 exemplares. Então, assim, é um ótimo presente para você entregar para os seus colaboradores, para você motivar a galera. E isso aqui é um curso, né, gente? Isso aqui não é um livro. Isso daqui é um curso para a vida inteira. Que a pessoa vai, com certeza, e nessa tiragem, ele sai por R$47, se eu não me engano, né? É 40... É o mesmo preço que tá na... a gente tá com ele na Amazon, se não me engano, 42, ele tá com por R$42,90, eu acho. É em torno de 40. Em torno de 40, mais o frete, mas quem fizer, né, essa tiragem de no mínimo 100, os empresários que quiserem... Pagam um frete só da remessa. Perfeito. E aí, se quiser, entra lá no Robson Campos 360, vai no inbox, porque alguém da equipe vai entrar em contato para poder fazer essa tiragem exclusiva. Excelente. Pode até aproveitar o período de Natal para poder... Natal, início do ano, virada de ano, Carnaval, não sei quando é que começar agora, vai ter que começar agora, tem que para sair da crise, tempo, tem que começar agora, né? Vai dar um presente de inimigo oculto, dá um livro. Dá um livro. Exatamente. Perfeito. Roger, para finalmente que a gente tem 2 minutos só para a gente encerrar.
aquele gancho dos 90% de economia com dinheiro no tempo. 90% de economia, você está falando do custo que ele tem para fazer um hold familiar, hoje comparado ao custo do inventário daqui a algum período. Não. E aí eu lhe pergunto, me corrija se eu estiver falando bobagem, quanto custa faz a sua correção e me diz quanto custa fazer um hold familiar? Porque assim, quando eu faço a comparação, né, do potencial de economia, que pode chegar até 90%, aí tem as variáveis que precisam ser analisadas, né? Eu comparo com o quanto que a família gastaria com o inventário hoje. Né? Porque lá no futuro eu não sei qual vai ser a valorização patrimonial. Tá. E não sei também qual vai ser o ponto no futuro. Perfeito. Então, isso também varia. Eu comparo com hoje. Né? E aí, a depender do acervo patrimonial, da complexidade de patrimônio que a família tenha, né? E do sistema que ela resolver adotar, né? É que a economia pode chegar a ser 90% mais em conta do que o inventário, mas calculando hoje. E aí tem gente que já me falaram, então não vale a pena fazer um sistema hoje, porque eu comprei um apartamento agora, recentemente, mês passado, né? Então não teve ainda tempo de valorização, né? Assim, o efeito do benefício hoje, de fato, não vai ser ali significativo, né? Não vai ter muita coisa. No aspecto da valorização. Mas hoje, né? Só que não vai fazer inventário hoje, vai fazer inventário sabe-se lá quando, né? Uhum. Então, assim, é o investimento que a família faz hoje para que lá na frente, né, os filhos não tenham que empobrecer. Não tenham que, em alguns casos, serem rebaixados de classe social. E aí, qual é o custo de fazer um hold familiar hoje? Não sei. Depende do... Depende, porque assim, eu monto sistemas, né, personalizados para a família. Entendeu? Para mim, eu não tenho uma reunião com a família para poder entender mais ou menos como... Você aprofunda. Mas ideia de grandeza. Nos últimos meses, qual foi o menor valor cobrado e dar uma proporcionalidade a tamanho de patrimônio? Que eu imagino que você faça isso com um imóvel, por exemplo, né? Faço. Isso é uma... E qual é o maior custo que você teve nos últimos meses? O maior, assim... Só para ter ideia de grandeza. Sim. Isso até me leva, né, a um dos mitos, né, de que é preciso ser bilionário, ter dinheiro para poder fazer, né, ou que precisa ter um valor mínimo de patrimônio. Para mim não importa, tá? Porque eu não levo em consideração o valor do patrimônio da família para poder montar um sistema. Perfeito. Tá? Eu monto um sistema personalizado de acordo com a complexidade do acervo patrimonial. Pode ser um imóvel, 50 imóveis. Exatamente. O que vai medir ali o custo vai ser justamente essa complexidade. É muito imóvel localizado em muitos lugares. Nossa. É como que você quer um sistema para cada família. Filho. Exatamente. O cara tem uma mulher, 2 amantes filho e uma fora do casamento. E aí, assim, aí tem que analisar todo esse contexto, tá? O valor mínimo, assim, que eu já montei de sistema, beira ali uns 35, 40 mil reais. Perfeito. Perfeito. E é o valor. Agora, o máximo... Forma de pagamento disso? Me paga facilitado. Você consegue... assim, eu faço também um trabalho faseado, né? Entendi. Porque primeiro eu faço uma reunião inicial que eu chamo de sessão de viabilidade. Aí a família me paga por essa reunião. Essa reunião inicial é justamente para poder entender todo esse contexto patrimonial e familiar. E aí, no final, eu vou gerar um diagnóstico. É possível montar um sistema para você? Não é possível montar. Se é possível montar um sistema para você, então agora vamos para uma segunda etapa. Aí a família me contrata para poder justamente montar o projeto. Quando você monta esse projeto, você está envolvendo o trabalho, a abertura da empresa, contábil, jurídico? A contabilidade também é um outro ponto, né? Porque esse sistema é dotado de empresas, né? E, assim... tem custo com o contador. Perfeito. O único custo que esse sistema vai ter vai ser de contabilidade. Perfeito. Eu tenho parceiros de negócio, né, de escritório de contabilidade, que cobram honorários de 150, 200 reais por mês. Entendi. Então, a pergunta que se faz para a família não é qual é o valor do patrimônio que você tem. É 200 reais por mês cabe no orçamento da sua família? Perfeito, para garantir uma proteção. Perfeito. E aí, no projeto, respondendo, né, eu faço todo esse levantamento dos custos com o cartório que vai ter, né, lá com a RGI, com a junta comercial. Esse valor que você falou de 35 está
está envolvido esses custos de cartório? Não. Essa é a sua mão de obra, é a sua consultoria, toda a assessoria. Que foi para um caso específico, né, de uma família que tinha um imóvel. Perfeito. Né, que não era nada complexo montar, que o que eu consegui medir. Perfeito. De honorários. Perfeito. Excelente, Roger. Bom, vocês que estão aí nos assistindo, a gente vai dar encerramento a esse nosso episódio. Eu já peço que você curta. Se você não curtiu ainda, curta, comente, compartilha. Siga o canal, deixe teu comentário, as suas dúvidas. Nessas dúvidas a gente vai remeter, a nossa equipe vai remeter isso ao Roger, para o Roger responder depois. Se tiver quiser contato com o Roger, já vou passar a palavra para ele falar como é que você chega, como é que você entra em contato com o Roger. E eu quero convidar vocês a acessarem 2 sites, o www.summit, SUMMIT, gestão360.com.br, que a gente está indo para a 4ª edição, né, desse evento, que é a verdadeira imersão entre gestão, finanças e investimentos. O próximo quarto está previsto para o dia 25 de abril. Ele vai ser híbrido, online e presencial. Você já está convidado, entra no site. 25 de abril de 2024. Perfeito. Importante, porque esse vídeo é perpétuo. Vai ficar aí na internet. Perfeito, Flávia. Porque depois aí vai ter o 5º, o 6º, né? E assim a gente vai seguir. Então o quarto está para dia 25 de abril, né, de 2024, vai ser um formato híbrido. A gente vai trazer uma série de palestrantes, convidados, para que a gente possa debater assuntos sobre gestão, finanças e investimentos. E você vai ver lá, esse site vai estar sendo atualizado com os palestrantes. Tem lá primeiro, segundo e terceiro lote, tem gratuidade, tem uma série de vantagens. Você pode ser um parceiro, né? A gente tem a modalidade de bronze, prata, ouro e diamante. Você vai participar do evento como palestrante para ter toda a imersão dessa distribuição de conteúdo que a gente faz nas redes sociais. E o outro site é o www.corporateinvestimentos360.com.br, que você pode ter a nossa assessoria de investimentos em 3 formatos. O primeiro formato, que é a assessoria de investimentos, que a gente chama de fee-base, né, que é onde você não paga pela essa assessoria de investimentos e a gente ganha através das taxas de administração na hora que você vai adquirir um ativo de renda fixa, de fundos, ou a corretagem da compra e venda de ações, por exemplo. A gente recebe pelos bancos, pelas corretoras de valores às quais a gente tem a parceria. A segunda é o FII fixo, que é uma modalidade que você tem um cashback de todas essas taxas e paga um valor de 1,2% ao ano do teu valor de capital. E aí você não tem que se preocupar com algumas... Isso aí, nessa modalidade, normalmente acontece com alguns tipos de clientes que já foram mal atendidos por algumas assessorias de investimentos que, de fato ou não, ele pode ter desconforto de achar que houve um direcionamento de um produto, que pode ter um comissionamento maior, um direcionamento, que isso pouco acontece no mercado, mas infelizmente pode acontecer. Eu já vi acontecendo e alguns clientes às vezes se sentem desconfortáveis com isso, e para ter total transparência e nenhum tipo de desconfiança com relação a esse direcionamento, a gente tem essa prática. E uma terceira, que é uma carteira administrada, que aí nesse caso o cliente paga 1,5% do valor, que aí ele não tem que se preocupar com comandar, aprovar, desaprovar a compra, vende aqui, compra ali. Ele simplesmente isso é terceirizado para os gestores de fundos que cuida dessa gestão de recurso para o cliente. E aí, com isso, o cliente, obviamente, tem uma reunião mensal com a gente vai explicando como é que funciona, como é que está o direcionamento da carteira. Ele pode opinar, sim, com a carteira, mas ele não tem incômodo de aprovar ordem de compra e venda de ativo. Então, são essas 3. Quando você fizer a pré-abertura dessa conta, vai ter um profissional nosso, um planejador financeiro ou um assessor de investimento para entrar em contato contigo e ver qual o melhor direcionamento para você na sua pessoa jurídica ou na pessoa física. E eu quero encerrar aqui passando a palavra para o Roger para ele falar como é que as pessoas podem entrar em contato contigo para poder ter acesso a você e tua prestação de serviço. Acho que o melhor caminho para chegar até mim é por você, né? Perfeito, perfeito. Manda uma mensagem para o Robson, né? Procura por ele nas redes sociais, que aí ele vai me encontrar, né, rapidamente, né? Perfeito. Tem minhas redes sociais também, né? RF Belisário, né? E eu tenho também lá um canal no YouTube, né? Que é Roger Belisário, Belisário com S. Perfeito. O Roger está falando isso porque ele é um dos nossos consultores, é um dos planejadores financeiros nossos, faz parte dessa parceria com a gente, né, Roger? Que a gente tem um prazer de tê-lo como parte do nosso
do nosso grupo empresarial para atender os nossos clientes, que a gente tem um foco muito no PJ, PF Wealth, né? Que é a pessoa jurídica, e PF Wealth, que é cliente acima de 1 milhão. Robson, então vocês só atendem cliente acima de 1 milhão? Não, a gente atende clientes menores, como o Márcio colocou mesmo, a gente tem atendendo, por exemplo, empresas com 500, com 200, com 100 funcionários, então a gente atende a empresa e o interesse dos seus funcionários. Então a gente acaba atendendo sim pessoas com capital menor e a gente direciona, a gente consegue ter o atendimento do tamanho do teu bolso, né? Então a gente fica por aqui. Roger, muito obrigado, cara, mais uma vez pela aceitar o nosso convite. Flávia, muito obrigado, querida, mais uma vez. Roger, Richard Gere, né? O nosso Márcio Ribeiro, parabéns aí pela toda a explanação de vocês. E para vocês, eu peço mais uma vez que nos siga nas redes sociais, né? @RobsonCampos360, @Corporate Investimento 360. Um grande abraço e vamos que vamos.